Uou! Olá, meu nome é Dega, eu sou professor de capoeira do Tênis Clube, sou formado do Grupo Baraúna de capoeira, iniciei minha capoeira em 1998, aqui mesmo no Tênis Clube, antes de formar a academia, no salão de festas lá tinha as aulas com o mestre João de Barro. Eu já comecei a treinar desde lá e venho treinando. Hoje eu já sou professor e continuo o meu trabalho aqui no Tênis Clube já com a academia montada. A capoeira, ela é uma luta disfarçada de dança, mas o fundamento dela sempre foi a luta que ajudou a tirar os escravos da escravidão. Foi através dela que eles começaram a se libertar, fugir para os quilombos. E depois, com o passar do tempo, veio a abolição e ela, a partir daí, continuou a evoluir, a trazer até os dias de hoje. Por muito tempo ela foi criminalizada, porque os escravos não tinham dinheiro naquela época, eles usavam a capoeira como forma de renda, de obter algum dinheiro, e eles até brigavam, se matavam nas rodas atrás do dinheiro. Com o passar do tempo ela foi caindo no gosto da população, foi chegando nas academias e até na década de 50 foi totalmente descriminalizada. Foi até considerada pelo nosso presidente da época, Getúlio Vargas, um esporte genuinamente brasileiro. Hoje ela é praticada em mais de 100 países, em todo o mundo, praticada em academias, em escolas, para todas as idades, tanto pode criança, adulto. Nos idosos a gente trabalha muito a parte lúdica dela, tanto nos idosos e crianças também, a parte lúdica de alguns movimentos básicos, trabalhando a elasticidade deles, movimentando, alongando, que eliminam muitas dores no corpo. Nas aulas de capoeira a gente sempre inicia as aulas com um aquecimento, uma corridinha, algum movimentozinho para aquecer. Depois trabalha bastante os alongamentos, a gente alonga tanto pernas quanto os membros superiores, braço, ombro, e para depois posteriormente a criança ou adulto poder entrar e fazer os golpes sem nenhum perigo de lesão. A parte da capoeira de luta, os alunos eles treinam os golpes e as defesas, tudo numa certa sequência, desde a primeira corda até a sua última corda, então não tem nenhum risco da criança ou do aluno em si, seja ele criança, adulto ou idoso, se machucar com um ou com outro aluno, porque o treino ele nada mais é do que o treino de defesa e de ataque, e tanto com criança e adulto podem treinar junto, eles vão treinar junto a defesa, um faz a defesa, o outro o ataque, sem nenhum risco de se acidentar. Na hora da roda, aí é onde ele solta o movimento livre dele. Aí ali ele faz tudo que ele aprendeu no treino, ele faz na roda. Mas lá na roda ele já está treinando, já não é mais uma coisa marcada. Então ele já está treinando o reflexo dele de sair, se defender e de atacar também. É uma forma que a gente costuma dizer, que a gente usa esse lema desde a fundação do nosso grupo, do nosso estilo de capoeira. Vem lá de trás, do Capitão de Areia, Paulo da Barra, hoje é o Baraúna. Então nós usamos o lema de bate o golpe e sai de golpe. Então nada mais que você fazer o seu golpe para você defender esse golpe do seu amigo. Aí, através desse lema, o capoeirista vai fazendo e não se machuca na roda. Outra coisa muito importante também é a parte acrobática da capoeira. A gente sempre treina as acrobacias sozinhos, individualmente, para não ter nenhum perigo, para depois na hora da roda ele ter o movimento dele, ele ter o espaço dele ali que ele treinou e fazer ele no meio do jogo. Não é necessariamente ele ficar com o golpe e parar o golpe para poder dar a sua acrobacia. Ele faz tudo numa certa sequência já treinada, não marcada, treinada. Nada na capoeira é ensaiado. Quando chega numa roda de capoeira não tem ensaio. Roda de capoeira é roda de capoeira. Treino é treino. Lá a gente luta e faz acrobacias, a gente brinca, a gente se diverte, a gente canta, a gente bate palma.
sem ensaios. O que faz na roda de capoeira é livre, o capoeirista é livre. A capoeira foi feita para libertar os escravos e hoje ela é feita para nos libertar. É um momento nosso que a gente vai e se liberta dentro da roda de capoeira. A graduação na capoeira é muito importante. Nós estamos às vésperas de um batizado e a graduação é onde a gente divide o grau de evolução de cada aluno, assim como em cada luta, ou é muito usado nas lutas que tem de origem orientais as faixas, na capoeira tem as cordas. Nós utilizamos um estilo nosso de corda que remete aos tempos da criação da capoeira, da escravidão. Nós usamos, são divididos em 3 fases. A corda cinza, são 3 fases da corda cinza, que é a fase de escravos. O primeiro cordão todo cinza, segundo cordão cinza com a ponta bege e terceiro cordão cinza com a ponta vermelha. Nesse período, o aluno ele é um escravo, ele está iniciando, é como se ele fosse lá na época da escravidão, ele está preso ainda, está escravo ali daquela situação. Então ele está iniciando a sua formação como um capoeirista. Depois dessa fase, aí ele já passa a fase de quilombola, que é um cordão nosso que nós usamos, um cordão bege, que remetia às cores da época do sisal, as cores dos quilombos, era tudo feito com aquela palha, com as cordas. Então é uma corda assim, bege, que remete aos quilombolas, que já eram o quê? Os escravos que já estavam fugindo para os quilombos. Esses escravos eram mais guerreiros, eles lutavam em busca de se manterem libertos, porém eles eram fugitivos, eles estavam fugidos. Então essa é a segunda fase da nossa formação, que são 2 cordas. O corda bege do primeiro quilombola e o segundo quilombola bege com a ponta vermelha. A terceira fase já de aluno é a fase do vermelho. O vermelho é o liberto na capoeira. Por que é vermelho? Remete ao sangue que o escravo derramou para conseguir a sua liberdade. A partir desse momento, quando o aluno atinge essa graduação, ele já pode usar um cordão vermelho, a nossa calça vermelha. Tudo que é vermelho na nossa graduação remete ao sangue, o sangue que o escravo derramou para se libertar. Então ele já ganha a graduação vermelha, ele já passa a ser um liberto. Não é que ele é um liberto, que ele pode fazer o que ele quer. Ele ainda é um aluno, mas ele já está livre. Ele chega e faz já tem um treino mais de quem é livre, de quem já tem uma certa experiência na capoeira. Ele já está começando a formar, se preparar para vir a ser um professor formado em capoeira, um mestre em capoeira. Depois dessas, são 2 graduações. A graduação de liberto toda vermelha, a graduação de liberto ponta branca, que a gente já chama de estagiário, onde ele está se preparando para virar um formado em capoeira. A partir daí, essas foram as 3 fases. Depois dessas 3 fases de aluno, aí já são mais as fases profissionais do capoeira. Passou do estagiário, liberto ponta branca, ele vai pegar a sua corda de formada, uma corda cinza e vermelha, que remete às duas fases principais, de quando ele iniciou e de quando ele chegou próximo da sua formatura. Nessa fase, aí o capoeirista vai se definir se ele vai se tornar um professor ou se ele vai parar, não digo exatamente parar, mas se ele vai ficar apenas como formado. Muitos capoeiristas às vezes se formam, mas não dá aula, fica ali participando de rodas, de eventos, mas não pega uma academia para dar aula. A partir do momento que ele pega uma academia para dar aula e começa a ter os seus alunos, fazer seus batizados, ter uma turma acompanhando ele, ele ganha a graduação de professor, que é o vermelho com o branco, que quer dizer a parte que ele derramou o seu sangue, ele suou ali para obter aquela graduação e já está próximo do mestre, que é o branco. Então ele tem a sua turma. Quando ele inicia a ter uma turma que ele iniciou desde o comecinho ali, começou a gingar, ele ensinou, ele ganha a sua graduação vermelha e branca de professor. Aí depois, quando ele forma um aluno, ele ganha a sua graduação de mestre. Por quê? Porque ele já teve uma experiência, ele teve teve todo o trabalho de formar um aluno, desde o iniciante, da primeira corda lá, até se formar. Quando o aluno dele se forma professor de capoeira, formado em capoeira,
aí ele ganha o seu cordão de mestre. O mestre na capoeira nada mais é do que aquele seria como se fosse um professor, porém ele está acima, ele é o responsável por tudo na capoeira. Ele é o responsável pela turma do professor que ele formou, ele é responsável pelos alunos dele, responsável por um grupo, por uma academia, por tudo aquilo. É ele que vai passar a experiência para o recém-formado, para o professor, para o estagiário, fazer tudo o que ele tem que fazer durante o processo de educação do seu aluno. Na capoeira, a gente trabalha muito com música, é uma forma, a gente usa ela para desestressar. Hoje em dia ela é muito usada como uma forma de eliminar o estresse do dia a dia. Por quê? Porque você treina uma luta, uma defesa pessoal, que é o que a capoeira é, nada mais ela é do que uma luta, uma defesa pessoal, mas de uma maneira com música. Então o aluno chega, treina com música, ele aprende a tocar, ele aprende a cantar, ele aprende a bater palma, a ter uma coordenação motora para tudo isso daí. Os instrumentos principais da capoeira são o berimbau, o atabaque, pandeiro. Umas rodas mais tradicionais é usado o agogô e o reco-reco, são já instrumentos mais antigos, mas são usados ainda nas rodas mais tradicionais, que é a capoeira Angola. A capoeira ela é dividida basicamente em duas formas de capoeira: capoeira Angola e a capoeira regional. A capoeira Angola é o que mais se parece com a capoeira da época da escravidão, da época onde se iniciou tudo. Hoje em dia, com a modernização, com o passar do tempo, ela foi incorporada a muitas outras coisas. Mas o mais importante, ela vem seguindo essa linha desde a época lá de trás, da época dos escravos. Depois, com o passar do tempo, foi incorporado através do mestre Bimba a capoeira regional, onde foi incluído golpes de lutas orientais, alguns golpes mais traumatizantes e muitas quedas na capoeira. Essa é a capoeira regional, a capoeira mais em pé. Hoje em dia todo mundo conhece mais essa capoeira regional, que é a capoeira onde os golpes são mais traumáticos, mais em cima, e tem as acrobacias, os pulos. Tudo isso veio de uma época onde Mestre Bimba começou, por isso ela se deu o nome de capoeira regional, que era a capoeira que era treinada na região de Mestre Bimba. No início de tudo, tinha vários locais que se treinava capoeira. Muito daquela capoeira tradicional, que hoje é chamada de capoeira Angola, mas era a capoeira tradicional da época, que era a capoeira que veio do tempo antigo. Aí o Bimba começou a adaptar esses movimentos para trazer a capoeira mais competitiva, próxima das outras lutas que tinham na época. Então aí o pessoal começou a treinar e falar: não, essa é a capoeira lá da região de Bimba, a capoeira ficou como capoeira regional. A capoeira Angola ela vinha se treinava na época, não tinha academias, cada professor tinha na época um grupo de pessoas que treinavam, não eram professores, eram os escravos mais antigos, filhos desses escravos, que ensinavam ali. Daí se deu o nome de capoeira Angola, porque vinha desses escravos mais da região de Angola. O primeiro a trazer ela para uma academia foi o mestre Pastinha. Colocou ela numa academia e começou a dar uma didática a ela. Então esses foram os dois mestres principais que trouxe a capoeira ao que é hoje: mestre Pastinha na Angola, mestre Bimba na regional. Daí para cá veio surgindo grandes mestres, e cada um veio adaptando ela do seu jeito até os dias de hoje. No nosso grupo, o Grupo Baraúna, foi formado pelo Mestre Rosa, foi ele o fundador do grupo, hoje é presidente do grupo, Mestre Rosa. Depois dele, formado dele, Mestre João de Barros, são os dois principais que fundaram o Grupo Baraúna. Depois disso daí, aí veio entrando os outros mestres, e hoje o Grupo Baraúna tem mais de 1000 alunos espalhados por toda a zona leste de São Paulo. Estamos também em Andrelândia, Minas Gerais, em breve em Barra Mansa, Rio de Janeiro, no Japão, e estamos se espalhando aí, estamos crescendo. Convido vocês a vir assistir o nosso batizado, dia 22 de maio, aqui no Tênis Clube, onde o Grupo Baraúna praticamente começou em Suzano com o mestre João de Barro, onde eu comecei com o mestre João de Barro. Estou aqui até hoje. Nós estamos uma história muito bacana com o Tênis Clube, uma história de parceria entre o Grupo Baraúna e o Tênis Clube até os dias de hoje. As nossas aulas aqui no Tênis Clube
São segunda, quarta e sábado. Os horários são segunda-feira das 8h30 às 9h30, na quarta-feira das 8 às 9h30 e no sábado das 11 da manhã ao meio-dia e meio. A aula de segunda-feira, 1 hora de aula, é uma aula mais de golpes, de condicionamento físico. A aula de quarta e de sábado são aulas de 1h30, então a gente consegue encaixar, além dos golpes do condicionamento físico, a gente põe acrobacias e rodas, todas nessas aulas de quarta e sábado, que são as aulas de 1h30. Então, reforçando, aula na segunda-feira, das 8 às 9h30, das 8h30 às 9h30, na quarta, das 8 às 9h30, no sábado, das 11 ao meio-dia e meio. Convido todos vocês a vir participar de uma aula com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar, vão se identificar com a capoeira, que é um esporte totalmente nacional, esporte genuinamente brasileiro. Vocês vão gostar. Venham, vocês estão convidados. Muito obrigado.